Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos começar, então? Alguém gostaria de fazer a oração? Eu posso fazer, Alex. Então, tá bom. Então vamos fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, nossos corações, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos mais uma vez nessa plataforma para aprendermos um pouquinho mais com o nosso querido amigo e irmão André Luiz. E juntos podemos refletir nos seus ensinamentos, nas suas mensagens, que foi captada por nosso querido Chico. E assim, pedimos aos nossos mentores, aos benfeitores deste grupo de estudo, que nos auxiliem no entendimento, nos intuindo, nos ajudando a expandir o nosso consciente para que possamos entender essas lições preciosas que nos é deixada neste livro e que possamos, a cada palavra, a cada ensinamento, nos focarmos em nós mesmos, trazendo essas reflexões para o nosso dia a dia, para nossas atitudes, para os nossos pensamentos, para que assim possamos utilizar no trabalho da nossa reforma íntima. Que assim seja. Assim seja. Amém. Tá. Deixa eu fazer um share aqui da tela. Então, pelo que eu entendi, vocês pararam na semana passada, aqui nessa... Vocês iam começar esse parágrafo, conhecia de sobra, né? Mas eu vi também que isso está no comecinho do capítulo, né? Então, de repente, se a gente, só para revisar, passe ali um pouquinho, deixa eu ver, ó, olha, é pertinho, pelo que eu vi. Ou não é tanto assim, peraí. Não, não é tanto, desculpe, me enganei. Então, acho que a gente pode começar aqui, você, né? Não. Sim. Então tá, fazendo um resumo, pelo menos do que eu li, que estava lendo a semana passada, o irmão Gotuso, né, está conversando com outro irmão, que eu não consegui ver o nome na leitura do último capítulo, e eles estão comentando que o irmão Gotuso está comentando que antes dele desencarnar, ele tinha uma outra ideia completamente diferente do que seria, né, ao desencarnar, que ele era católico e ele brincou que ele tinha todos os passaportes, né, para ter uma vida plena, em paz, de desfrutar de completa paz e tranquilidade, sem precisar fazer nada, porque ele tinha todos os certificados da igreja, né? Ele participava de tudo na igreja, era praticante, e o padre havia garantido para ele, né, um repouso junto ao Senhor, né, um repouso eterno junto ao Senhor, e ele acreditava nisso. E aí, quando ele desencarnou, ele se deparou com uma realidade de trabalho. Primeiro que ele não entendia nada do que estava acontecendo, ele voltou ao lar, né? E as pessoas o ignoravam, ele não conseguiu se comunicar com ninguém, ele perambulou muito tempo, né, na escuridão e sem entender o que estava acontecendo. Quando ele reclamava, pedia as coisas que haviam sido prometidas para ele, ninguém sabia do que ele estava falando, e depois de bastante tempo ele acordou para uma nova realidade, que era a realidade do sacrifício, do trabalho, do serviço ao próximo, e pelo que eu entendi, ele também é da área da medicina, o irmão Gotuso, né? E eles estão comentando que nessa colônia, nessa instituição onde eles se encontram, o trabalho, tem uma irmã que se chama, eu acho que é Inóbia, o nome dela, Zenóbia, né? Aqui, Zenóbia, e o irmão Galba, eles são os administradores dessa instituição, e há 20 anos.
e eles revezam. Um ano é a irmã Zenóbia, que preside, trabalha, e nesse ano em que ela está trabalhando, o irmão Galba, ele vai para outras esferas, né? Tirar fazer como se fossem assim, adquirir conhecimentos superiores, né? Seria um misto de descanso, de descanso da instituição, onde, pelo que eu percebo, pelo que eu li, o trabalho é muito pesado, muito árduo, então ele vai para esferas superiores, onde ele pode se reenergizar, se recarregar e adquirir novos conhecimentos. Aí, quando ele retorna, a irmã Zenóbia vai, e eles ficam revezando, cada um fica um ano na instituição. E assim, esse ano que eles se ausentam, é um misto de recarregamento, renovação das energias e também do conhecimento. E uma folga também, né, das energias pesadas, né, de onde eles têm que trabalhar. E aí o irmão que estava conversando com o irmão Gattuso perguntou para ele, e você, né, interroguei, talvez indiscreto, onde passa os recreios e entretenimentos, né, onde é que você fica quando você não está trabalhando, né? E aí ele disse que, de acordo com os estatutos que nos regem, né, possuo também minhas horas de repouso. Aí a gente poderia continuar lendo daqui. Alguém gostaria de continuar lendo? Eu posso ler, se ninguém quiser. Então tá, todavia, né? Sim. Onde é que, todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta, desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomados e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito. As cidades humanas são imensos e benditos cadinhos da humanidade, mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam a respeito, contudo, objetivei com sinceridade. Lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas. Descobriria continentes de rabiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me para breve semelhante júbilo? Acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquieta emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes devoaram-se de pranto, dificilmente contido, e, fixando-os, talvez no quadro interior das próprias reminiscências. Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Traga ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de reparação interior, no qual progrido lentamente. Esforçando-se por assumir diante de mim atitude tranquilizadora, prosseguiu,
depois da ligeira pausa. Retomando a mim mesmo, após longos anos de semi-inconsciência, voltar a uma reflexão, o juízo, o equilíbrio. Oh, meu amigo, que saudades estruturantes da minha casa feliz. Marília e os 2 filhos, então rapazes de curso ginasial, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. A medicina, exercida desde cedo, entre clientela abastada, conferira-me a extensos recursos financeiros. Vivíamos plenamente despreocupados, sendo as paredes acolhedoras e quentes de nosso ninho. Nenhum dissabor, nem a mais leve nuvem. Sorvimos a primeira dor com a positivação da pneumonia que me separou da esfera física. À primeira nota de sofrimento, mobilizámos o dinheiro e as relações afetivas. Igualmente, inutilmente, todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se, frágeis perante a morte. Marília, porém, prometeu uma fidelidade constante até ao fim, selando o juramento com amargurosas e inesquecíveis lágrimas. Aproximava-me dos 50 anos, enquanto a querida esposa não ultrapassava os 36. Doía-me na alma deixá-la quase só no mundo, sem o braço do companheiro. Todavia, confiando nas promessas religiosas, acreditei que pudesse velar por ela e pelos filhos da região celestial. A realidade, porém, foi muito diversa, e depois das lutas purgatoriais, voltando ansioso à casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixara. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, porquanto, antes do tentamento, foi arrebatado em violento e escuro turbelinho, que me situou em terrível passagem de trevas e sofrimento indescritíveis. No primeiro instante de libertação, todavia, fui surdo a toda a espécie de ponderação. Rompi todos os obstáculos e skills de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou-me. Primo Carlos, que sempre me invejara à abastança, insinuara-se em casa a título de proteger os interesses, e disposou-me a acompanhar. Perturbou o futuro de meus filhos e dissipou-me os bens, entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental, ajuizando os acontecimentos imprevistos. Após prantear a posição dos meus rapazes convertidos em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília justamente no dia imediato ao nascimento do segundo filhinho do casal. Ajoelhei-me em soluços ao pé do leito humilde em que repousava e perguntei-lhe pelo património de paz que, ao partir, lhe depositara confiante nas mãos. A infeliz fundamente desfigurada não me identificou a presença, nem me ouviu a voz, mas lembrou-se intensamente de mim, contemplou o pequenino que dormia calmo e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, declarando-se angustiada, nervosa. Quando vi chegar o invasor, irascível e detestado, recuei, tomado de infinito horror. Não tive forças. Era isso o que me aguardava após tamanha luta. Deveria conformar-me e abençoar os que me feriam. O quadro era excessivamente negro para mim. Em prejuízo do meu espírito, desfrutara uma existência regular com todos os desejos atendidos. Não me iniciara no mistério da tolerância, de paciência, de dor. E por esse motivo, meus sofrimentos assumiram assustadoras proporções. Gotuso enxugou as lágrimas que lhe correram abundantemente dos olhos e, em vista da impressão forte que seu pranto me causava, terminou. Quase 10 anos são decorridos e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Deixando-o entregue ao desabafo, alguns minutos pesados rolaram entre nós. Gotuso, escute-me, disse-lhe por fim.
Não guarde semelhantes algemas de sombras no coração. Em seguida, descrevi-lhe sumariamente o meu caso pessoal. Ouviu-me atento, confortado. Finalizando, considerei: por que razão condenar a companheira de luta? E se fôssemos nós os viúvos? Quem poderia afiançar que não teríamos sido pais novamente? Não se prenda por mais tempo. O velho egoísmo humano é criador de cárceres tenebrosos. Percebeu-me a sinceridade e calou-se, humilde. E porque o ambiente se fazia menos agradável em face da exposição dos íntimos aborrecimentos dele, perguntei, para modificar-lhe o impulso mental: circunscreve-se o trabalho, a assistência aos enfermos no setor de tarefas que lhe são atribuídas. Tenho outros campos de atividade, informou, fitando-me algo modificado na expressão fisionómica, interrogou: já cooperou em tarefas reencarnacionistas? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião e narrei o que sabia. Olhando-me significativamente, tornou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Aqui, todavia, acompanhamos situações dolorosas através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade. São trabalhos reencarnacionistas de ordem inferior, mais difíceis e complexos. Não calculam o que sejam. Há verdade mobilização de inúmero, há verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores, sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam as necessárias diretrizes. Por vezes surgem problemas estruturantes no esforço de aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos, de tal modo deploráveis, muito angustiosas para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Segue-se a reencarnação expiatória de inenarráveis padecimentos pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Na esfera venturosa em que se habita, há institutos para considerar as sugestões da escolha pessoal. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas, mas aqui as condições são diferentes. Almas grosseiras e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências acerca do próprio futuro, em virtude da ignorância deliberada em que se comprazem indefinidamente e, de acordo com aqueles que as tutelam da região superior, são compelidas a aceitar os roteiros estabelecidos pelas autoridades competentes para os seus casos individuais. Por nossa vez, somos executores das providências respectivas e constitui-nos a obrigação vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço. Vamos fazer uma paradinha aqui. Nesse número 1, aqui diz Vide Missionários da Luz, né, nota do autor espiritual, é porque lá ele menciona aquele irmão do Missionários da Luz, não sei se vocês lembram, ele teve a ajuda de amigos espirituais no plano encarnado, no plano espiritual, e ele combinou que ele reencarnaria e, num certo ponto, ele receberia esses 6 amigos como, não como filhos, porque o pai dele se casou com a mãe morreu e o pai se casou com uma outra companheira, e eles tiveram 6 filhos e logo em seguida ela faleceu, né? Eu não estou achando aqui o número 1, onde estava dizendo para olhar. E aí ele ficou, ele tinha combinado no plano espiritual que ele ia cuidar desses 6 órfãos, né? Durante, né, que ficaram sem a mãe e sem o pai. Só que ele não cumpriu o combinado e abandonou, né, os 6 órfãos. Sim. E aí deu tudo errado, né? Ele abandonou os coitados e tal. Era de um livro que a gente estudou antes, né? Missionários da Luz.
por isso que aqui está falando, né? Vide Missionários da Luz. Sim. Aqui, né? Recordei a experiência que acompanhara de perto em outra ocasião. Aí lá, vide Missionários da Luz. E narrei o que sabia, olhando-me significativamente, tornou. Então, ele contou essa história, e aí, ao final, o irmão Gotuso falou: sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, né? Então, só para. Ana, sim. Eu só queria, eu achei, eu lembro desse caso que você está falando, mas eu achei que nesse aqui ele estava falando era da reencarnação do Segismundo, porque Olha, ele fala de uma reencarnação de um ser um pouco mais superior, porque o Segismundo ele embora, né, ele ainda tinha muito que aprender, como temos todos, mas ele já estava num patamar mais superior, onde ele pôde participar da escolha reencarnatória, ele participou de como é que o corpo dele ia vir, das provas que ele queria, porque eu acho que ele está falando aí das escolhas, né, que alguns espíritos, quando estão menos ligados quando já são mais elevados, né, eles têm essa liberdade de escolha, essa possibilidade de escolher algumas coisas, nem tudo, né, com o planejamento reencarnatório. E o Segismundo ele teve, e o André Luiz ele participou de todo o processo reencarnatório do Segismundo, do planejamento, do corpo, depois da aceitação de ajudar os pais a aceitarem, porque o pai dele não aceitava. Eu achei que estava falando do Segismundo, mas eu também lembro desse caso que você estava falando. então, eu achei que era desse caso, porque nesse caso ele também escolheu, combinou tudo direitinho, né? Ele foi ajudado lá no plano espiritual e ele pôde escolher, né? Combinar como ele viria. Agora eu não sei se foi Eu esse. acho que também não tem assim muita importância estarmos a escamotear os casos. O que eu acho que é importante relevar aqui é de facto toda a panóplia de relações e de acontecimentos que nos faz despertar para pelo menos no meu caso, como estudante da doutrina, não é? Despertar para esta versatilidade das relações, a maneira como eles se entrosam, se sofrem e como se recuperam e como se entreajudam e como não se entreajudam, as causas e os efeitos disso. No nosso processo realmente encarnatório, o quanto é difícil, não é? O quanto muitas vezes uma pessoa está iludida a pensar que está no bom caminho e depois de desencarnar sente-se assim tão abandonado pela sua própria confiança, de facto, não é? Deve ser tenebroso e pronto, e isso não sei, foi assim aquilo que mais Sim, me com impressionou. certeza. E uma coisa que também me veio à cabeça, lendo esse ensinamento que ele está falando, né, que realmente é muito interessante eu não sei como é que o livro vai desencadear, se eles vão, acompanhar o processo todo da reencarnação de um espírito menos elevado, eu acho que seria super interessante se eles fizerem, mas não sei se vão. Mas eu achei interessante ele citar isso, porque, eh, desperta a gente a noção da liberdade, né, porque até no estudo de terça-feira a gente estava falando da revolta, lembra, Hélia? De como nós somos rebeldes, né, É verdade, é verdade. cada um no seu nível. E às vezes essa sensação de rebeldia, às vezes a gente acha que é assim: "Ah, eu tenho a liberdade de fazer isso, eu tenho a liberdade de fazer aquilo, eu vou fazer aquilo que eu quero porque eu sou livre". A gente se esquece que a verdadeira liberdade a gente só encontra quando a gente segue as leis de Deus. Porque enquanto a gente está andando fora das leis de Deus, a gente tem essa falsa noção de liberdade, porque olha esses espíritos menos elevados que quando desencarnam, nem sequer têm o livre-arbítrio da escolha da reencarnação. Isso não é liberdade, não é? Agora, quando a gente segue as leis de Deus, a gente realmente encontra a verdadeira liberdade, porque aí eh a gente já tem uma elevação suficiente para a gente poder fazer escolhas, não é? E é aí que realmente vem a verdadeira liberdade. Foi isso que me fez pensar essa última parte.
Mas antes da gente continuar, eu queria também só falar um pouquinho lá do que a gente leu no começo, que ele falou de como ele ficou surpreso, né, porque, eh, quando ele desencarnou, ele não ele se surpreendeu que ele ainda tinha que continuar trabalhando, né. Yeah, yeah. E Eu também também Não ia eu, é assim, repousar. é porque a provei isso. porque a gente, muitos de nós, né, pode até não ter sido nessa reencarnação ou nessa e em muitas outras, passadas, a gente, desenvolve essa crença religiosa de que a morte é o descanso, né. "Ah, eu vou morrer para eu descansar", né. E a gente muitos desencarnam e caem na confusão, assim: "Espera aí, eu não estou dormindo, eu não estou descansando, eu não estou esperando o juízo final, como é que é isso?". Parece que, eh, do jeito que eles falam, a vida continua, não é? Então causa essa confusão, né. E tanto é que ele fala, que por causa da conexão que ele ainda tinha muito com a matéria e com a religião que ele servia, ele passou muito tempo no sonambulismo buscando socorro na religião que ele seguia, né, que foram anos, eu não sei se falou ali, eu não lembro, ou se ele só não Hum. citou quantos anos, mas a importância de nós conseguirmos discernir a religião da religiosidade, né. É muito importante a religiosidade, porque essa conexão nossa com Deus, né, mas a gente não pode esquecer que religião, muitas religiões, a gente acaba seguindo ali um um ritual ali, uma crença que talvez nos vá levar à confusão quando realmente nos desencarnarmos, né. Eu Eu não dá-me a estou falando impressão, aqui que ninguém tem que ser religioso, não é isso, também não estou querendo desrespeitar nenhuma religião, eu só estou dizendo que eu acho que o mais importante é que nós busquemos a conectividade com o divino, mais do que qualquer outro ritual ou qualquer outra coisa. sim, Isso. e que desculpa, desculpa. E só para acabar aqui, Ayla, eu já passo para você, Desculpa, não, eu não, não não tem percebi. problema não, não tem problema. E foi também quando ele falou sobre o egoísmo, que também foi uma coisa que a gente estava estudando de terça-feira, que é sobre a vaidade, o orgulho e o egoísmo, né, que ele fala que o egoísmo é criador de algemas tenebrosas, né, e realmente o quão importante essas lições, para nós, para a gente estar trabalhando no nosso egoísmo, né. E é isso, Hélio, eu passo para você, desculpa me estender. Não, é que o que tu estavas a dizer acerca da religião fez-me lembrar, hum, todas as religiões, quando assim observo por alto, não é? Porque uma pessoa só por alto é que pode fazer, observo assim as religiões do mundo. Eu dá-me a impressão que muitas vezes são um escape e uma amnésia, que as pessoas adoram para se protegerem, não é? Delas próprias e das grandes dores que tu tens somatizado interiormente. E procedem com essa amnésia. Mas tu percebes, quando as picam nas suas crenças, quando a vida, não, ou a vida, ou os outros, ou os ambientes, as interrelações que se estabelecem não estão de acordo com os seus próprios orgulhos e os seus próprios egoísmos, uh, aquela aquela cristandade, não é? Ou aquele fulcro da sua adoração, não é considerada. As pessoas mostram, e eu já tenho estado em confronto, quer dizer, em relação com pessoas que são profundamente religiosas de outras religiões, e eu percebo isso, elas não são convidadas dentro das suas crenças a trabalharem, a trabalhar intimamente, como o Espiritismo diz, a fazer as reformas íntimas. Têm uma atitude mais devocional em relação às suas próprias religiões. E eu acho que isso funciona como uma espécie de amnésia deles próprios. Isso não. Porque se efetivamente todas as pessoas religiosas do mundo fossem, enfim, fossem capazes de perceber as suas próprias dores internas, elas compreenderiam muito mais, considerando as diferenças individuais, mas mesmo assim compreenderiam muito mais as dores do irmão, as dores dos outros.
e poderiam ser muito mais empáticos, porque se tu não conheces as tuas dores internas, os teus processos difíceis de identificação interior, não é? Tu não consegues compreender o mecanismo da outra pessoa, nem do mundo e muito menos da sociedade. E isso é o que eu acho que o espiritismo não é tomar partidos. O espiritismo e o budismo, ou pelo menos que eu conheço, têm, mais que qualquer crença, a reforma íntima e o trabalho interior será sempre a alavanca de desenvolvimento de nós enquanto seres espirituais. E também porque esse caminho, e para esse caminho é importante salientar, que é através dele e das tuas próprias experiências que tu te refletes e tu te empatizas com o outro, porque tu não podes compreender o outro, ou empatizar o outro, ou seres caridoso com o outro, se te não identificares com as dores dele, não é? Se não conheces aquela dor, quer dizer, não há maneira, não é? E eu acho que isso é muito importante para as pessoas, com certeza que há pessoas muito religiosas que percebem e que sentem isso, não é? Mas do modo geral são as crenças que formam a mentalidade e a alavanca da evolução delas, as crenças, a adoração, não é? E isso na verdade, isso são aquilo que também nós já estudamos por aqui em algumas situações e falámos sobre isso, são atitudes mentais só, atitudes de refúgio e atitudes mentais, não são emocionais, não são de sentimento, e é através do sentimento e das emoções que nós nos aproximamos do divino, não é? Porque é esse um mecanismo do ser humano, é assim que funciona. Funcionamos por aqui. Isto é a minha opinião. Eu não estou a dizer que é a verdade, é aquilo que eu sinto, aquilo que Sim, eu verifico. Não é? Eu acho que as religiões são extremamente importantes, né? Eu acho que, como você falou, das atitudes mentais, eu acho que a gente só não pode esquecer do verdadeiro foco, né, na religião que a gente escolhe, que é nos conectarmos com o divino em nós, que é essa melhoria que Exato. você falou, né? Mas eu acho que as religiões são extremamente importantes e precisas na nossa evolução no momento. E é o indivíduo, porque nós conhecemos, tantos de diversas religiões, e estudamos até sobre algumas religiões, principalmente no livro, Céu e Inferno, eh, aonde todas elas têm o intuito de trazer essa conexão com a divindade, né. Só que vai do indivíduo também, vai de cada um, de como é que ele interpreta aquela mensagem, né. Então eu acho que, tem muito a ver com a evolução de cada um, com o entendimento de cada um, né, eh, o importante para nós, para cada um de nós, né, e talvez para aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade no momento, é é é o lembrar de qual que é o foco daquilo que a gente escolhe seguir, né. A gente até vê muitos espíritos em reuniões mediúnicas que vêm se manifestar e que têm background religioso e são extremamente evoluídos, porque eles se focaram realmente na conexão com a divindade neles, realmente eles se focaram com o melhoramento íntimo, que toda religião traz isso, só que algumas pessoas não identificam isso na mensagem, assim até dentro do espiritismo, a gente fala tanto da reforma íntima, mas muitas pessoas dentro do espiritismo estão no espiritismo para aprender coisa para levar para o vizinho, porque elas não conseguem trazer para si mesmo. Olha, eu vi nessa palestra, meu marido devia estar aqui ouvindo isso, meu filho devia estar aqui ouvindo isso, a minha vizinha devia estar aqui ouvindo isso. Não, tá ali quem precisa. Eu estou aqui ouvindo isso é para mim. Não é para o meu marido que não está aqui, não é para minha filha que não está ouvindo, é para mim. E mesmo no espiritismo a gente tem essa essa atitude de levar para fora, para o exterior, não trazer para nós. Então eu acho que é muito do indivíduo, não daquilo que ele segue. Uma Eu coisa, eu não concordo assim em absoluto, mas também não tem importância. uma coisa Eu acho que, que eu acho que as religiões conseguem ser profundas instituições
cujos interesses da sustentação da própria instituição se cruza muito com os interesses do indivíduo em si e da maneira como ele se conecta consigo mesmo e com a própria evolução da sua própria dinâmica espiritual. E acho que a história, ao longo da nossa civilização, da nossa cultura, enquanto pessoas, está-nos constantemente a mostrar isso. Que a religião quer dizer que nós estamos a falar aquelas religiões instituídas, não é? Têm andado sempre muito de mão dada, não com o indivíduo, com a precariedade do ser humano, mas com o poder e com os interesses. Aliás, aquele livro também fala nisso, não é? Com os interesses das próprias instituições. É assim um bocado complicado isso, é assim um bocado complicado, mas eu penso que o indivíduo se deve sobrepor e a sua ânsia do seu próprio reconhecimento interior se vai sobrepondo, e certamente que há pessoas religiosas que são profundamente conectadas com os valores importantes de Deus. Ok, acho que a Rafaela gostaria de falar alguma coisa. Rafaela? A minha opinião pessoal é que eu acredito que o passaporte para o céu, ele não é ligado à crença e nem ao rótulo. Ele é ligado à moral e ao seu coração. Porque se você... Assim, isso é a minha opinião pessoal, tá? Se você imaginar, de repente, a gente coloca uma mesa, 4 pessoas na mesa, cada uma vem de um país e fala uma língua, elas não falam a mesma língua, elas não têm como colocar um alemão, um árabe, um italiano e um swahili africano, que da África do Sul. Nenhum deles fala uma língua do outro, mas se você colocar uma mesa linda e falar comam, e todos forem bons e educados, não vai ter problema na mesa, eles vão sorrir, eles vão tentar dividir a comida um com o outro. Então, eu acredito que o passaporte para as colônias, para o céu, para o equilíbrio, tá na bondade. Eu moro quase na esquina de como chama em português, onde os muçulmanos vão fazer oração lá? Sim, mesquita. Masculina, sim, mesquita. Obrigada. E masculina, e mulher nenhuma vai ali. Ali é só o pessoal da mesquita. E você olha, assim, às vezes, para aqueles rapazes, homens, muitos deles, eles não estão bem vestidos, eles não estão muito, sabe, muito, muito bonito, eles não estão, assim, uma raça muito atraente e tal. Mas eu passo perto deles, eu sinto cheiro em espírito, porque eu tenho um olfato espiritual, eu não sei porquê, às vezes eu sinto cheiro em espírito. Muitos deles, quando eles estão saindo do mosque, eu sinto o cheiro deles da esquina, não tem assim como, quase assim, sabe? Esquina é um exagero, do meio do quarteirão, aonde o ser humano não sentiria o cheiro. E você sente aquela energia, sabe, assim, do bem. E muitos deles não acreditam em vida após a morte, eles acreditam assim, numa coisa fechada, não, assim, acreditam em vida após a morte, mas não em reencarnação, eles acreditam num paraíso meio estranho comparado com o nosso. Tipo, uma crença nada a ver com a nossa. Mas a bondade daquelas pessoas, às vezes, é tão boa, sabe assim, é tão maravilhosa que independente do que eles acreditam, reflete, a moral deles reflete na pessoa, sabe, no que eles são. Eu tenho um vizinho que também é muçulmano, eles são super religiosos, a mulher dele cobre por inteiro, totalmente de preto, sabe, só fica assim o rosto dela. E toda vez que alguém tem um problema, ele, o primeiro que se oferece ajuda, ela se oferece ajudar e tal, fazem a bondade. Então, eu acho que, independente do que você crê, é o teu coração perante a Deus e a tua moral perante o próximo. É muito importante, sim. Não sei, é o que eu penso. Jesus nos disse, né, que nós seríamos salvos pelos feitos, pelas obras, né?
Então, quando ele disse isso, ele deixou bem claro isso que você falou, que a Thaís falou, né? Que ela falou, é individual mesmo. São nossas ações, nossas intenções, nosso coração. Mas o que a Thaís estava falando é em termos de vibração, de sintonia, né? Com o que você está sintonizando, tal. E aí ele parece que era muito bom para a família, né? Esse irmão Gotuso, e religioso. Então, assim, era bom para a família, um bom pai de família e muito religioso, né? Pelo que a gente está lendo aqui, o histórico dele não é de pessoa má, né? De pessoa má. Mas ele acreditava tão piamente naquela realidade que o padre pregava, lhe passava, que ele não conseguiu transpor a barreira daquela crença e para outra realidade, né? Que é a realidade que nós deveremos, que é a realidade de que você é chamado ao trabalho, tudo continua, você não vai repousar, né, ao lado do Senhor para sempre e tal. Ali o que eu penso, o que eu vejo é que foi a própria crença dele que o restringiu, que o limitou. É porque nós, Alex, faz sentido, porque nós, segundo aquilo que nós temos aprendendo das nossas experiências e nos estudos, plasmamos a nossa realidade. O que é um umbral? O que é um umbral? O umbral, aparentemente, é um plasma das nossas sombras, do nosso próprio inferno, não é? Uhum. Como nós plasmamos é através da mente, não é? E eventualmente as emoções, isso já não sei, não é? Mas é os pensamentos que também criam as nossas emoções, não é? A mente capta, processa a informação e tu geras a emoção dentro de ti. Agora, tudo bem? Agora, nós temos também que, de tudo que nós falamos, né? Tudo é válido, e nos lembrarmos que Deus coloca espíritos altamente evoluídos em todos os cantos do planeta, em todas as religiões, para que dentro daquele contexto, dentro daquela religião, ele possa auxiliar o progresso da humanidade, dos irmãos. E às vezes o espírito é evoluído, mas ele tem que se. É difícil, eu não consigo explicar, transvestir daquela religião para poder ajudar. Sabe quando você vai conversar com alguém que você tem que mudar o seu linguajar, mudar o jeito de falar para a pessoa poder entender, porque senão ela não capta? Então, há espíritos evoluídos que vêm em determinados círculos, né, para poder acessar, para poder auxiliar. Né? Então, Jesus foi o exemplo, não é? Exatamente. Diz Emmanuel que Jesus baixou a vibração dele por um ano. Ele passou, acho que foi um ano, né? Baixando. Ele passou a vida inteira, não é? Na verdade, ele passou a vida inteira. Não, antes de pisar na Terra, ele ficou, se não me engano, foi um ano só baixando a vibração dele para conseguir chegar perto de nós, estar conosco, não se igualar a nós, né? Porque não foi igual a nós. Mas eu creio que é a mesma coisa, né? Você vai conversar ali com um adolescente perturbado e tal, você não vai usar palavras sofisticadas e não sei o quê, você vai tentar ali entrar na dele para poder acessá-lo. E eu acho que é a mesma coisa em determinados círculos religiosos, que eu não tenho, nem vou dizer o nome, porque nem me vem à cabeça agora, mas que limitam, que são crenças limitantes, né? Vem aqueles espíritos altamente evoluídos para que a obra divina seja realizada, mesmo dentro daquele contexto. E às vezes essas crenças limitantes são necessárias para a nossa evolução atual, para a gente não fazer ainda mais besteira. É verdade. Corta-nos as asas. É verdade. Por isso que eu digo que as religiões são extremamente
importantes a cada indivíduo, porque cada um está num nível evolutivo diferente e Deus nos dá a oportunidade de reencarnar com todas as ferramentas para a gente ser successful, não para a gente falhar. E uma dessas ferramentas são as limitações que a gente encontra aqui, porque ela nos impede de fazer mais besteira, arrecadar mais dívidas. Com certeza. Com certeza. Também acho. E uma prova disso é que no livro Transição Planetária fala muito sobre quando ocorreu o tsunami acho que foi 2006, né? Que teve o tsunami que matou mais de 200 mil pessoas na Ásia, em Sri Lanka, né? Tal. E no livro ele fala muito sobre os benfeitores espirituais que estavam trabalhando ali com porque foram mais de 200 mil pessoas desencarnando ali de uma vez, então requeriu uma multidão de benfeitores para trabalhar ali no auxílio de socorro aos que estavam desencarnando. E ele cita que tinha irmãos muçulmanos, equipes de irmãos muçulmanos, equipe de irmãos católicos, trabalhando, de várias denominações, cooperando, trabalhando todos juntos, né? Se você foi muçulmano a vida inteira, como é que você vai desencarnar? Vai vir uma freira católica, um padre lá conversar com você? Você vai acreditar? Você vai? Não, é melhor vir um irmão, né, da religião que você estava acostumado, que você acreditava, que te falava ao coração, né? Faz muito sentido. Alguém tem mais algum comentário? Não. Não, senão acho que dá para a gente continuar mais um pouquinho, né? Yeah. Deixa eu subir aqui no... Tá. Então, acho que tem que baixar um pouquinho aqui. Não há ninguém que queira ler. Então, voltando só ao parágrafo aqui, um pouquinho, nesses quadros de dor, vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos antes do berço, né? Dando pasto à discórdia sem nome, a antagonismos aparentemente injustificáveis, a moléstias indefiníveis, a abortos criminosos. Enquanto isso ocorre, os adversários que reencarnam em obediência ao trabalho redentor, programado pelos mentores abnegados dessas personagens de dramas sombrios, com longa representação no cenário da existência humana, penetram o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros progenitores, impondo-lhes sacrifícios intensos e quase insuportáveis. Ok. Interrompeu as considerações, fez curta pausa para acrescentar em seguida: repare que a diversidade entre as suas informações e as minhas é efetivamente considerável. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz divina, através do serviço persistente na própria iluminação, conquistam o intercâmbio direto com instrutores mais sábios, aprimoram-se consequentemente e, pelos atos meritórios a que se consagram, podem escolher seus elementos de vida nova na crosta terrestre, como o trabalhador digno que, pelos créditos morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas destinadas ao seu trabalho. Ai, que bênção, né? Poder escolher. Os servos do ódio e do desequilíbrio, da intemperança e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida. Então, essas são as reencarnações compulsórias, né? Em que não há muita escolha, você tem que vir colher o que você plantou e aprender o que você precisa aprender, e não tem muito escolha. E eu já pensei muito a respeito disso. Puxa, meu Deus, por que uns... será que é certo, né? Claro que não é será que é certo, mas que triste, né? Você não poder escolher quando a reencarnação é compulsória, quando tudo é compulsório, você tem que vir daquele jeito. E depois eu mesma entendi que nem sempre o que a gente quer para a gente é bom para a gente, né? Você não vai fazer todas as vontades de uma criança, ela pode querer isso, querer aquilo, mas você é adulto
e você sabe o que é melhor para ela, né? E aí eu acho que nesse caso quando as reencarnações são compulsórias por conta de ódio, desequilíbrio, intemperança e paixões, é porque nós estamos num nível tão inferior que precisam os benfeitores espirituais decidirem para a gente o que é melhor para a gente naquela encarnação. Não a gente não está em condições de escolher, porque se a gente escolher, a gente vai fazer M, né? A gente vai escolher coisa que vai ser prejudicial ao nosso desenvolvimento. Então, continuando aqui, aos primeiros, né? Os primeiros que são os que podem escolher, no caso, a reencarnação será a verdadeira bênção e aprendizado feliz. Todavia, aos segundos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos, com o menosprezo a que votaram as dádivas de nosso Pai no espaço e no tempo. Escutando-lhes as observações sobre inexcedível impressão de alegria e encantamento, não pude sopitar a conclusão que me saiu otimista e espontânea da boca. Gotuso, mas é você experiente desse modo quanto aos problemas do resgate espiritual? Quem guarda a mágoa do lar que se foi? Como pode encarcerar-se no desalento a deter tamanha possibilidade de libertação? Nossa. O companheiro fixou em mim os olhos inteligentes e lúcidos, como a dizer em silêncio que sabia de tudo isso. Esforçou-se por parecer jovial e respondeu: não se preocupe, em vista das extremas dificuldades para dominar-me, estudo atualmente a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, enfrentando a situação difícil com a devida bênção do esquecimento provisório na carne, a fim de reconstituir o amor em bases mais sólidas junto àqueles que não tenho compreendido tanto quanto deveria. Nesse instante, certa enfermeira assomou à porta da entrada, pedindo licença. Desculpa, eu posso só fazer um comentário rapidinho aqui? Eu acho tão interessante essa pergunta do André Luiz para ele, porque para mim veio na minha cabeça assim, muitas vezes, e isso eu falo de mim, eu tenho o entendimento, eu tenho o saber, porque a gente estuda e lê várias vezes, assim como ele presenciou várias reencarnações, assim, e parece ser uma pessoa extremamente entendida do assunto, mas muitas vezes eu ainda não tenho isso incorporado em mim, nas minhas emoções, né. Então eu acho que é isso aí que ele está dizendo. Eu sei, mas eu ainda não consigo viver o que eu sei, né. Então eu acho isso extremamente importante. Porque assim, saber não é suficiente, né? Saber e aplicar, né? E eu acho que a aplicação do que a gente está aprendendo é que é o mais difícil. É o mais né? difícil, é. Eu dá-me a impressão que essa é uma das grandes causas porque a humanidade ainda se desenrola com tantas tragédias para evoluir. É exatamente por isso, não é? Na verdade, intelectualmente, todas as pessoas saberão e conhecerão os desígnios das ações destrutivas e sabem muito bem o que é que pode acontecer, só que não têm capacidade emocional, inteligência emocional, não é capacidade, inteligência emocional para transportar o pensamento e as ideias para o seu cerne para o seu cerne do sentir, das emoções, não é? É o que estavas a falar, Thais. E eu estou-me a lembrar só agora, de repente, uma coisa que vi do Putin. O que ele estava a dizer, e é assim, é engraçado o processo de consciência mental que este homem tem, mas a dificuldade que ele tem é pôr em prática, não é? E pronto, Mas é sempre essa a dificuldade, essa é a nossa maior dificuldade, né? Uhum. Gente, nós estamos faltam 4 minutos, então acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Depois a gente continua semana que vem desse parágrafo aqui, ó, nesse instante, certa enfermeira somou. Ok?
Então, alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Eu posso fazer se ninguém quiser fazer. Obrigada, Hélia. Então, minhas amigas, cá estamos nós, uma vez mais, nesta plataforma, a discutir os nossos estudos, a refletir as nossas vidas, as próprias experiências naquilo que lemos e a refletir naquilo que lemos as nossas experiências, não é? E este entendimento que devagarinho os nossos mentes vão adquirindo através da maneira maravilhosa e intrigante como o mundo espiritual se processa também. Tudo isso, Senhor, é sinónimo de gratidão para nos nossos corações, nas nossas mentes, para que essa gratidão possa vibrar em sintonia com o amor universal, com o amor que nós temos dentro de nós, enquanto grupo, enquanto pessoas, para que ele se estenda às nossas famílias, para que se estenda aos nossos amigos, ao percurso das pessoas que nós, durante o dia, vamos encontrando, pelo menos que vamos encontrando, e se expanda pela humanidade, sobretudo naqueles departamentos onde as pessoas têm e fazem as grandes decisões dos nossos líderes no mundo, no respeito pela natureza, que estes minúsculos estudos nossos, estas centelhas mínimas, possam juntar-se a egrégoras mais e mais e mais presentes e cheias e repletas do amor do Senhor, e para que Ele devagarinho se vá instalando no coração e nas mentes de todos os seres humanos, todos os seres visíveis e invisíveis, do nosso planeta, dos nossos céus, das nossas estrelas, do nosso cosmos, e que se perpetue nas nossas células, nas nossas vidas simples, no dia a dia. Estamos abençoados pelos nossos espíritos amigos, pelos nossos benfeitores, que certamente estiveram a amparar-nos a nós na nossa ignorância, mas também na nossa ânsia do conhecimento e de trabalhar em nós os valores maravilhosos do Senhor. Que assim seja hoje e sempre, que nos possamos reunir mais e mais neste mundo agitado muitas vezes, mas que com esperança, amor e carinho se vai regenerando também. Com gratidão vamos fechando então os nossos estudos, com a permissão dos nossos benfeitores, dos nossos espíritos amigos, para que estudos como estes consigam perpetuar connosco e com todos aqueles que estiveram interessados nas grandes obras do Espiritismo e da maneira como nós vamos aprendendo e vamos vivendo. Que assim seja por nós e por todos nós, por o mundo e pela paz no planeta. Amém. Amém.